Bom, dando continuidade aí à nossa aula, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o levantamento de material, né? O que seria esse levantamento de material? Em função da espessura dos eletrodutos que vocês encontraram, né? E vocês, através da planta que vocês estão fazendo, vocês já conseguem supostamente saber as metragens lineares desses materiais, né? No caso, eletroduto. A gente vai dar sequência nos demais materiais que se fazem necessários, né? Para a instalação elétrica como um todo, né? Então, ó, para a execução, né, do projeto elétrico residencial, precisa-se previamente realizar o quê? O levantamento do material, que nada mais é que medir, contar, somar, relacionar todo o material a ser empregado, que aparece representado na planta residencial. Então, sendo assim, através da planta, né, a gente pode medir e determinar quantos metros de eletroduto e fios nas seções, né, indicadas, e devem ser adquiridos para a execução do projeto. Então, aqui, ó lá, para determinar a medida dos eletrodutos, medir diretamente na planta os eletrodutos representados no plano horizontal, tá? Somar, quando for o caso, os eletrodutos que descem ou sobem das caixas, como exemplo aqui, ó, né, na figura. Então, por exemplo, ó, da minha entrada de energia até meu quadro de medição ou de distribuição, né, através do eletroduto, quanto que eu tenho de metragem. Então, aí eu vou fazendo a somatória. Aí, Otávio, é aquilo que eu falei. Por exemplo, nesse trecho aqui, vamos chamar de trecho 1. No trecho 1, eu vou ter, por exemplo, 10 metros de eletroduto 30, eletroduto 25, entendeu? Né? Então, por isso que eu vou criando somatórias, tá? Professor, Pois não. aqui na. Eu estava olhando na tabela aqui, na tabela maior lá, a final. Tem Tá. a seção dos condutores aqui. Eu posso ir por aqui, né? Não preciso para olhar nessa tabela da. Qual tabela maior, Otávio? De qual slide? Ó, peraí, deixa eu ver aqui. Por favor. Slide 46. Tá, tô nele. É aqui a seção dos condutores. Isso. É por isso aqui que eu vou olhar, né? Não, então, mas essa é a seção do condutor fio, não Então, mas para eletroduto. olhar na Isso. tabela do. Exatamente. Né, no lugar Exatamente. dessa seção nominal. Exatamente. Ah, tá. Tá? Falou. Valeu. Então, as medidas ainda no plano horizontal, né, são feitas com auxílio de uma régua na própria planta residencial. Isso para quem fez o desenho à mão. Quem fez no AutoCAD vai pegar uma distância de um ponto a outro e fazer a medição. Então, ó, uma vez efetuadas essas medidas, devem ser convertidas para o plano valor real, através de uma escala de planta conforme o desenho, né? E aí indicar a proporção entre a medida representada. Então, exemplo, ó, se eu estiver trabalhando com uma escala de 1 para 100, significa que 1 centímetro, né, vai corresponder igual a 100 centímetros. 1 para 25, que a cada 1 centímetro vai valer 25. Né? Então, essas são as dimensões que vocês devem usar, tá? Medidas de eletrodutos que descem, né, ó, são determinadas descontando o quê? Da medida do pé direito, mais a espessura da laje da residência, né? A altura que a caixa está instalada. Então, aqui, ó, nessa primeira figura, eu tenho um pé direito de 2,80 e tenho uma espessura de laje de 15. Aqui, né, estão, né, as alturas, né, ó, o meu quadro está a 1,20 m, aqui eu tenho tomadas baixas que estão a 30, né, tomadas medianas que estão a 1,30 m e uma tomada alta 2,20 m. Então, ó, saída alta, subtrair 2,20 m. Interruptor de tomada média, 1,30 m. Tomada baixa, 30 m. Quadro de distribuição, 1,20 m. Então, exemplificando, pé direito tem 2,80 m, espessura da laje tem 15, tem um total de 2,95.
Para a caixa de saída alta, eu vou subtrair, eu vou tirar 2,20. Então, eu tenho que descer 75. Descer 75 do quê? De eletroduto. Tá? Então, eu tenho 75 de eletroduto para descer, para fazer a somatória na minha somatória de eletroduto. Tá? Medidas ainda de eletroduto que sobem até as caixas. Então, essa aqui, ó, é quando vem de cima, que vem pela laje, tá? Esse aqui é quando vem pelo piso, tá? Então, ó, são determinando, somando a medida da altura da caixa mais a espessura do quê? Do meu contrapiso, que aqui no meu caso em específico é 10. Então, ó, para interruptor, tomada média, 1,30. Tomada baixa, 30. Quadro de distribuição, 1,20. Então, exemplificando, a espessura do contrapiso é 10. Então, 1,30 mais 10, 1,40. 0,30 mais 10, 0,40. 1,20 mais 10, 1,30. Então, essas serão as medidas de eletroduto que eu vou ter que acrescer a minha quantidade total de eletroduto na hora de comprar, lembrando que vão ter que ser respeitadas as espessuras, as bitolas, tá? Ainda com a medida dos eletrodutos, né? Como a medida dos eletrodutos é a mesma dos fios, né? Por onde passam, efetuando a medida dos eletrodutos, simultaneamente eu vou ter a mesma medida para os fios. Vai ser a mesma quantidade, entendeu? Só que aí, o que eu faço? Eu trabalho com uma margem de segurança de pelo menos 10% para as dobras, né? Para as possíveis dobraduras que venham ter esse fio, né? Os cantos, né? Como a gente vai mostrar. Então, ó, exemplificando o levantamento dos eletrodutos na fiação, mede-se o trecho do eletroduto no plano horizontal, né? Aqui a escala, 1 para 10, né? 1 para 100, desculpa, pé direito 2,80, espessura da laje eu vou ter 2,95. Então, chega-se um valor de 3,8 centímetros, né? Ó, daqui do meio, do centro, até o centro do próximo trecho, né? Ó, convertendo 3,8 centímetros vezes 100, 3,8 metros. Então, o eletroduto, ó, 20 milímetros, 3,80, duas barras. Por que duas barras? Cada barra tem 2 metros. Fio fase de 2,5, 3,80. Fio neutro de 2,5, 3,80. Fio de proteção, 3,80. Fio fase de 1,5, 3,80. Fio neutro de 1,5, 3,80. Por quê? Porque aqui eu vou ter energia e iluminação passando no mesmo trecho. Passando no mesmo trecho. Então, aqui o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5 fios. Então, por exemplo, 5 fios. Aí eu retorno lá naquela tabela. Olha lá. 5 fios. O maior é 2,5. Então eu vou ter um eletroduto de 20. Tem um eletroduto de 20. Olha lá. Eletroduto de 20 milímetros. Duas barras. Certo? Alguém tem alguma dúvida do que eu fiz até agora, dessa situação? Quer perguntar alguma coisa? Por favor, fique à vontade. A Giovana colocou, mas o ideal já era ter as isométricas. Giovana, o certo era supostamente você já ir fazendo as isométricas, né, para atender essa solicitação. Porque aí com as isométricas você já vai saber onde estão os pontos, né, delimitado aí do posicionamento das suas tomadas, interruptores, né, e por aí vai.
Agora, outro trecho da instalação, né? Nele é necessário somar a medida dos eletrodutos, né? Que desce até a caixa da tomada baixa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho caixa da tomada baixa. Aqui eu vou ter 2,2 centímetros vezes 100, 220 centímetros ou 2,20 metros, né? Então, a medida do eletroduto, que desce até a caixa de tomada baixa, a pé direito, mais a espessura da laje, 2,95 mais 0,30, 2,65, tirei o 30 dos 2,95, plano horizontal, 2,20 mais a descida até a caixa, 2,20 mais 2,65. Então, eu vou ter 4,85 metros. Aí eu vou ter aqui as barras, ó, eletroduto de 20, o eletroduto de 16, por quê? Porque eu estou repassando esse outro trecho agora, né? O fio fase, o fio neutro, proteção, o fase de novo de 1,5 e aqui o de 2,5, faz a somatória e aí eu vou ter fio de 2,5, um total de 8,65 e o fio de 1,5, um total de 3,80, porque está vindo acumulativo, é aquilo que eu venho falando para vocês. Ele é uma situação acumulativa, tá? Tendo ainda medido e relacionado os eletrodutos de fiação, conta-se o quê? O número, né? Então, o que é o número? O número de caixas, curvas, luvas, arruela, bucha, tomada, interruptor, conjuntos, né? Placas de saída de fios. Então, aqui, ó, caixa de derivação retangular 4x2, quadrada 4x4. Octogonal 4x4. Essa aqui geralmente vai na laje, tá? Curvas, luva, bucha e arruela, curva de 45, as arruelas, curva de 90, as buchas, a luva que vai unir a barra com as curvas, tá? Então, é toda essa quantidade de materiais. Tomadas, interruptores e os conjuntos, né? Conjunto que a gente fala os duplos, né? Então, ó, interruptor simples com tomada, interruptor simples, duplo, triplo, né? Aqui o dimer de ventilador ou de iluminação, né? Então, observando a planta baixa, conta-se duas caixas octogonal de 4x4, quatro caixas de 4x2, três tomadas, 2 polo mais T, interruptor simples, curva de 90, diâmetro de 20, uma luva, diâmetro de 20, quatro arruelas, diâmetro de 20, porque o eletroduto é de 20, tá? Aí, quatro buchas de diâmetro de 20, três curvas de 90 de 16, seis buchas de diâmetro de 16, seis arruelas de 16, que é o restante, tá? O restante da minha fiação. Então, ó, tá vendo, ó? Desse ponto aqui até aqui, tá aqui, ó, diâmetro de 20. Desse ponto aqui até aqui, diâmetro de 16, tá? Então, é como a gente faz o levantamento do material. Aqui eu tenho a isométrica, né, que vai mostrar as curvas de 90, caixa de derivação, né, que vai supostamente apresentar isso melhor. Então, considerou-se no levantamento que cada curva já vem acompanhada de uma respectiva luva, tá? E aqui no slide 63, né, é todo o material que eu vou usar. A quantidade, né, a proteção, fio de proteção, fio fase, neutro, retorno, né, e suas medidas, em espessura e os seus comprimentos, os eletrodutos e os outros componentes. Aí aqui eu vou pôr o preço unitário e o preço total para saber quanto que é o meu projeto de elétrica em ambas situações, tá?